Olá, tudo bem? Fábio aqui de novo. Agora nós vamos falar sobre vícios de linguagem. Bom, a opinião de um gramático bem antigo chamado Napoleão Mendes de Almeida. Olha o que ele fala sobre vícios de linguagem. Os vícios de linguagem contrapõem-se às figuras de sintaxe, se estas trazem graça, ou seja, as figuras de sintaxe são interessantes, graça e energia frase, aqueles, ou seja, os vícios de linguagem, a deturpam a linguagem, desvirtuam e desfiguram. Ou seja, ele quer dizer que os vícios de linguagem são aquelas figuras, pode-se dizer, né, figuras de linguagem, de sintaxe ou de som, que deixam a linguagem feia, deixam a linguagem ruim. Bom, isso é a opinião de um gramático bem tradicional, bem antigo. Bem, os vícios de linguagem que nós veremos neste conteúdo são barbarismo, solicismo, anfibologia, obscuridade, cacofonia, hiato, eco, colisão, arcaísmo, neologismo, brasileirismo e provincianismo. No conteúdo de uma prova de concurso, lá no programa, não necessariamente vão cair, né, serão solicitados todos esses. O que acontece é que no conteúdo, no programa, eles colocam apenas vícios de linguagem. Quais que vão cair? Não tem como saber o que ele quiser colocar. Então é bom dar uma olhada em todos, não todos necessariamente também, né, mas em alguns, ou nas provas antigas da própria banca, e para ver o que mais cai, o que tem aparecido. Bem, vamos para o primeiro vício de linguagem, chamado barbarismo. Barbarismo pode ter a ver com um idioma diferente, léxico, né, palavras de um idioma diferente, ou pode ser consideradas palavras dentro do mesmo idioma que são escritas ou pronunciadas de forma diferente. Aquilo que não está pertencente à norma culta, né, a chamada norma culta. Bom, o que aparece aí como primeiro quadro? Barbarismo como sendo desvio relativo à palavra, ou seja, barbarismo ortoépico. Fome com i no final, homem com i no final sem m, companhia sem nh, cadalso em vez de cadarço, fleira em vez de freira, arto em vez de alto, gor em vez de gol, cleusa aqui talvez em vez de creusa. Número 2, barbarismo prosódico. O que é isso? Prosódico tem a ver com a acentuação tônica em uma sílaba diferente. É também chamado de silabada. Primeira palavra, recorde. Muita gente fala recorde quando na verdade a norma culta prefere a pronúncia recorde. Íbero em vez de ibero, que a norma culta considera mais correto, ibero. Rúbrica, que muita gente fala rúbrica, né? Coloca aqui sua rúbrica. A norma culta caracteriza como a forma correta rubrica. Júniores em vez de juniores, como a norma culta pressupõe. Sêniores em vez de seniores, também como a norma culta pressupõe. Barbarismo gráfico ou flexional tem a ver com a flexão de, por exemplo, verbos ou substantivos. Intervir em vez de intervir, né, que é o pretérito perfeito, primeira pessoa do pretérito perfeito. Ontem eu intervim e não intervi sem M. Os cidadãos, como sendo o plural de cidadãos, só que o plural de cidadão é cidadãos. Barbarismo semântico, que tem a ver com sentidos. A pessoa fala uma palavra, fala uma frase, achando que está falando correto, no sentido correto, quando na verdade está usando uma outra palavra que vai trazer um outro sentido. Sair ao pai, cuspido e escarrado, quando na verdade a expressão é esculpido em Carrara. Dar uma mão de tinta, só que na verdade é dar uma demão de tinta, a palavra é demão. E a gente acaba ouvindo bastante demão, dá uma demão, uma mão. Vira uma mão de tinta. Não comer peixe que tem espinho. Não, que tem espinho é planta. Peixe tem espinha. Bom, então esses seriam os barbarismos relativos a palavras dentro do mesmo idioma, dentro do vernáculo. Bom, barbarismo também podemos ver aqui na definição de Evanildo Bechara como sendo o emprego de vocábulos ou expressões e construções alheias ao idioma, ou seja, que vêm de outro idioma, que não são do vernáculo.
os estrangeirismos, chamados, né, estrangeirismos, que entram no idioma por um processo natural de assimilação de cultura. Ainda mais hoje na globalização, né, as línguas e as culturas estão estão em interação constante. Então palavras, itens, objetos que surgem de uma língua, elas são assimiladas por outra língua, outros povos, de uma maneira muito natural, muito fácil. Assumem assim aspecto de sentimento patriótico, político-patriótico. O que acontece é que muita gente acaba tendo um preconceito com o estrangeirismo e falando que, por exemplo, essas palavras, as palavras que vêm de fora de outras línguas, estão corrompendo o nosso idioma, estão estragando o nosso idioma, daqui a pouco a gente não vai ter mais, sei lá, o português verdadeiro, ou o francês verdadeiro, ou o inglês verdadeiro. O que acontece é que, na verdade, toda língua, ela muda, ela varia. E ela varia como? Em contato com outras línguas. No decorrer do tempo, é natural que isso ocorre, sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. O que acontece é que isso é natural quando é algo realmente espontâneo, algo natural e não algo forçado. O que acontece às vezes, o que aconteceu muito na história foi a imposição de um idioma, de uma língua para determinado povo, determinada nação. Então seria assim a imposição linguística como uma forma de dominação, dominação de um país sobre o outro. Aí realmente é algo bastante negativo. Bom, aos olhos dos puristas extremados, no caso, né, político-patriótico, trazem o selo de subserviência e degradação do país. É como se eu estivesse dizendo, quando o brasileiro fala muitas palavras do inglês, ou quando tem muitas palavras do francês, nós estamos sendo subservientes àquela nação, estamos sofrendo um imperialismo linguístico, ou seja, se torna um extremismo em que a pessoa às vezes não quer aportuguesar ou transformar na sua língua qualquer palavra que vem do estrangeiro. Isso seria uma forma de manter a pureza da língua, a pureza da identidade, a pureza da nação, quando na verdade não tem necessariamente a ver. E lá no final ele ainda coloca: o que se deve combater é o excesso de importância de línguas estrangeiras, normalmente aquela desnecessária por se encontrarem no vernáculo vocábulos equivalentes. Ou seja, o que se deve procurar é o equilíbrio, não necessariamente assimilar tudo com uma forma de supervalorizar a língua estrangeira, a língua do outro, principalmente se no próprio léxico, na própria língua vernácula já possui palavra para aquela situação, para aquele objeto, para aquele fato, para aquele acontecimento. Mas também não se deve ficar com aquele patriotismo exacerbado, que senão vira até uma xenofobia, né? Não, nós não devemos ter palavra estrangeira nenhuma, todas as palavras devem ser só do nosso idioma, só do vernáculo. Aí realmente viram dois extremos, e todo extremo é negativo. O interessante é realmente que haja o equilíbrio, um processo espontâneo, um processo natural, nem de supervalorização, nem de extirpação total. Dentro desses barbarismos que não pertencem ao vernáculo, né, que são de línguas estrangeiras, estrangeirismos, temos, por exemplo, galicismos ou francesismo. O que é isso? São palavras que vêm do francês, que vieram para o português com o decorrer do tempo, e a gente usa naturalmente essas palavras, mesmo que haja uma palavra no português que possa substituir, mas acaba sendo muito comum usar a palavra estrangeira. Algumas vezes vai ser por uma questão de personalidade, questão da pessoa querer mostrar um status, querer mostrar uma pompa, e às vezes não, às vezes vai ser por realmente já ser muito natural esse uso muito comum. Como, por exemplo, a palavra garçom com N. Garçom com N vem do francês. Em português existe garçom com M. Menu, que vem do francês. Existe no português o cardápio. Garagem, sem M. No português existe garagem. Balé, com T no final. No português existe balé com acento agudo. Então a gente vê até mesmo muitas placas, né, muitos anúncios com balé com T no final. E aí fica de preferência da pessoa. Aterrissar em vez de aterrar. Sim, um avião quando pousa solo ele está aterrando. Só que é tão comum falar o aterrissar que ninguém sabe que aterrar existe. Fica até estranho falar aterrar. Ou seja, isso é bem variável, bem relativo. Não tem como necessariamente, vamos falar tudo agora da forma aportuguesada. Cara, não tem como, porque algumas coisas são naturais, já se tornaram naturais na língua, no idioma, e ninguém nem sabe como, por exemplo, aterrar era aterrissar. Menu é uma palavra que, por exemplo, parece que é do português. Menu é falado no mundo inteiro, né? Menu, mini, enfim.
com algumas variações, mas menu é uma palavra que muita gente acha que é do português mesmo, por ser muito utilizada. Então não tem como ficar, tem que falar cardápio, porque menu é do francês, isso é galicismo, isso aí é um barbarismo, isso aí está corrompendo a língua, corrompendo o idioma. Não corrompe nada, dependendo da situação não corrompe nada, vira até parte do léxico do português com o decorrer do tempo. Até porque, por exemplo, o próprio português, o português, francês, italiano, romeno, vieram de onde? Do latim vulgar. Se a gente for exigir, então, que se fale a língua pura, vamos então ter que todo mundo voltar a falar o latim. E antes do latim, teve outra língua também, que deu origem ao latim, o indo-europeu. Palavra revanche, que tem a sua correspondente no português como desforra. Mas revanche todo mundo pensa que já é do próprio português brasileiro. Ou seja, é um galicismo, um francesismo, uma palavra que veio do francês e que já faz parte do português. Buffet também, buffet com 2 Fs e T, a palavra chique com C, conhaque com G e N, Tem algumas bebidas no Brasil que você vai comprar, que é um conhaque, e não vai estar escrito com NH, vai estar escrito com GN, dessa forma. Crochê com T no final, às vezes alguém pode escrever crochê com circunflexo, como no português do Brasil, ou crochê com acento agudo no português europeu. Maquilagem, que é a forma em francês, correspondente ao português de maquiagem ou maquilhagem, com LH muito pouco utilizado, no caso do português europeu. Perrot, com T no final, toalete com I e 2 T's, vitrine, como na verdade no português poderia ser usar o vitrina. Só que eu mesmo, por exemplo, na região que eu cresci, eu quase não ouço vitrina, ninguém usa, ninguém fala vitrina. Eu nem, se não visse isso numa gramática, eu nem sabia que a palavra vitrina estaria correta, é a forma portuguesada. Falaria vitrine, onde eu vou, eu sempre ouço vitrine, 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 que é a forma original francesa, ou seja, já faz parte do léxico e a gente nem se dava conta. Anglicismo. Anglicismos são palavras que vieram do inglês, que já fazem parte no vernáculo, no português, mas que algumas pessoas podem considerar um excesso, algo desnecessário, quando ocorre às vezes por pompa ou simplesmente para deixar o lugar mais chique, deixar a situação, deixar o ambiente mais sofisticado. E aí poderia sim considerar um barbarismo, considerar um excesso. Por exemplo, show. Show tem seu correspondente no português brasileiro como espetáculo, mas hoje em dia show já é uma palavra muito comum. Coquetel, com a forma original escrita. Corner, para escanteio. Hoje você realmente não vê as pessoas falando corner, é muito difícil. Um narrador ou outro. Tiro de canto é português europeu. Hall é uma palavra que era pouco usada antigamente, agora já está sendo bastante usada, de forma inglesa de se falar saguão. Cowboy, dependendo da situação ela é mais usada, outras situações não, é vaqueiro mesmo. Flirt é uma palavra que é de vez em quando usada, por ser original no inglês, e no português teria seu correspondente galanteio. Mas galanteio fica uma forma muito antiga, fica uma forma de parecendo brega, ninguém usa. Vou ali galantear, fulano estava galanteando ciclana. Muito difícil ouvir isso, esse galanteio. Know-how se ouve bastante no mundo empresarial, que tem a ver com experiência. É utilizado realmente como se fosse uma expressão técnica no meio específico. Voleibol é muito utilizado dessa seguinte forma no dia a dia, já portuguesou. A palavra a grafia já aportuguesou bastante, embora a pronúncia praticamente seja bem parecida com o original. Feedback, que é aquela pequena reunião de desempenho que tem no mundo empresarial. As pessoas falam, fulano teve um feedback negativo, um feedback positivo. Não existiria um correspondente em português ainda próprio para esse tal feedback, um retorno, teve uma avaliação, talvez uma avaliação de desempenho, só que aí a avaliação de desempenho seria algo mais formal, com um formulário, algo escrito. Já algo mais informal, uma pequena reunião que o chefe chama ali para conversar, aí sim as pessoas usam muito esse feedback mesmo. É algo que ainda não tem correspondente natural no português brasileiro. Coffee break da mesma forma, pausa para café. Porque no português brasileiro a gente fala muito café, quando fala em café, ou é café da manhã ou café da tarde, e geralmente é aquele café que possui um café realmente, café propriamente dito.
Agora, coffee break não, né? Uma pausa para o lanche. Vai ter reunião e durante a reunião vai ter às 3 horas pausa para o coffee break. Ou seja, se falar vai ter pausa para o café, não necessariamente é um cafezinho natural, café amplamente conhecido. Mas às vezes coffee break que nem tem café, tem às vezes só suco ou chá. Então, coffee break seria sinônimo de uma pausa, né? Uma pausa para intervalo, uma pausa para comer em determinada reunião. Então, é uma palavra que ainda não tem correspondente específico para determinadas situações. Então, esses são os anglicismos, ou seja, palavras do inglês que já estão fazendo parte do léxico do português. Italianismos. Como o nosso país é um país que tem muita mescla de culturas diferentes, espanhóis, italianos, alemães, holandeses, africanos, indígenas, e dentro da cultura italiana, algumas palavras, né, que vieram do italiano fazem parte do nosso léxico no português. Algumas são bem reconhecíveis como vindas do italiano, outras não. Outras são palavras que parecem que já faziam parte do português. Bom, vamos lá. Bambino. É muito difícil se ouvir hoje, né, bambino para menino, mas em um outro lugar você ouve por aí. Caricato, fulano é muito caricato. Caricato eu também não imaginava que era do italiano, até realmente estudar essa questão de barbarismo. Significa cômico, ridículo. Cascata também, a princípio, era uma palavra do português. Não imaginava que cascata era uma palavra do italiano, que significa cachoeira. Cicerone, né, que é um guia, intérprete, aqui dificilmente você vai ouvir isso no dia a dia. Só se realmente for algo que queira trazer um status, queira trazer alguma coisa específica, numa situação mais formal, mais culta ali, né, de uma pompa maior. Fiasco também é uma palavra que veio do italiano, então o uso dela no português brasileiro pode se considerar um italianismo. Confete, a diferença aqui é de grafia. Confete é no português com um F e um T, e no italiano com 2 T's. Lasanha, que a gente vê muito com NH, né? Uma palavra que veio do italiano com o GN. Mezanino, a diferença de um Z apenas, mas é uma palavra italiana. Nhoque, também uma comida italiana que se escreve com GN e o CH. E no português a gente escreve com o NH e o QU. Aportuguesou, foi uma palavra portuguesada. Ravioli, a diferença é só o acento agudo no O. Ricota, a diferença é só um C, então no português brasileiro se escreve com um C. Lá no italiano, 2 Cs. Risoto, no português com um T, e no italiano 2 T's, mas é uma palavra também que veio do italiano, que não se tem correspondentes. Essas palavras todas, né, ravioli, nhoque, mezanino, confete, lasanha, não tem correspondente no português. As de cima já tem, né, que é bambino, menino, caricato, cômico, fiasco, decepção, mas essas de baixo não. Essas de baixo são utilizadas com a pronúncia bem próxima. A correspondente do português ela praticamente é a mesma do italiano, só mudando alguma coisa ou outra na grafia. Risoto, 2 T's, e salsicha também, né? Salsiccia, com o italiano com 2 C's. E aí no português ficou CH. Essas são as palavras, né, os italianismos que fazem parte já do português brasileiro. Espanholismos ou castelhanismos, palavras que vieram da língua espanhola que fazem parte do português. Aficionado, né, que significa afeiçoado. Escombros, uma palavra que veio do espanhol que significa ruínas ou destroços. Você pode reparar que escombros é falado naturalmente em jornais, em periódicos, e ninguém nem imagina que é uma palavra que veio do espanhol, de tão naturalizada que ela já está no vernáculo, né, no português, no léxico do português. Guitarra também é uma palavra que veio, na verdade, a original dela é do grego cítara, que é do instrumento musical, né, com origem, com o passar do tempo, foi se transformando no decorrer dos idiomas e virou guitarra no espanhol, chegou no português também da mesma forma, guitarra. Quadrilha é uma palavra que veio do espanhol também. Raposa, puxa na verdade vem de um palavrão do espanhol. No português, puxa não é um palavrão, é uma interjeição muito natural, muito simples, muito leve, mas vem de um palavrão no espanhol. Joanete, fanfarrão também, são palavras que vieram do espanhol, que fazem parte do português, e são tão naturais essas palavras que a gente nem imagina que são de outras línguas. Ou seja, pode ser considerado barbarismo? Então, às vezes pode se considerar barbarismo, dependendo se quiser se amostrar, uma pessoa estiver querendo se amostrar ou não, querendo deixar uma situação mais chique, ou não, às vezes é algo tão natural que nem mais se tem noção de que era de um outro idioma. Existe também o idiotismo,
que na verdade é sinônimo para expressão idiomática. E o que é esse idiotismo? É uma construção linguística que pertence, assim, alguns dizem que é uma construção que pertence somente a determinado idioma, uma construção característica de um idioma. Só que se você for pegar, por exemplo, o Said Ali, ele vai dizer o seguinte, ó, toda maneira de dizer que não podendo ser analisada ou estando em choque com princípios gerais da gramática, não necessariamente do idioma, e é aceita no falar culto. O que seria isso? Seria uma forma estranha gramática, aquela forma, uma estrutura que não se tem como analisar segundo as regras gramaticais, as regras tradicionais da gramática. Não se tem como fazer uma análise propriamente dita dessa palavra. É algo que foge à regra da gramática, algo alheio, uma forma peculiar de se dizer, de acordo com uma cultura, de acordo com um povo, de uma região ou de uma pessoa. Uma forma específica de se falar, que foge às regras, foge à análise gramatical. Só que é aceita na norma culta, é aceita na forma de falar por ser amplamente utilizada, por ser característica daquele povo, daquela região, daquela língua. Sobre esse conceito de idiotismo, Said Ali, né, já afirma: não devemos definir o idiotismo, segundo alguns gramáticos, né, como sendo construção particular de uma língua. Como muita gente fala, idiotismo ou expressão idiomática é uma construção característica de um idioma. Por que isso? Ou seja, que seria estranha, portanto, às outras línguas. Porque ninguém, na verdade, conhece todos os outros idiomas em todos os seus segredos e modos especiais de falar. Ou seja, ninguém conhece todos os idiomas do mundo para dizer que determinada expressão, determinada estrutura só existe naquele idioma. Então não se pode afirmar isso. Pode-se afirmar que é uma construção de um idioma que foge às regras daquele idioma. Aí sim, tudo bem. Como, por exemplo, o exemplo que ele traz, o infinitivo flexionado é considerado um idiotismo no português. Por quê? Porque a flexão do infinitivo existe, pelo menos é uma característica do português que foge à regra do português. Por quê? Infinitivo, olha o nome da flexão. Infinitivo é forma infinita, só deveria haver numa forma: andar, vender, partir. Só que no português esse infinitivo ele pode ser flexionado: andar, andareis, andar, andarmos, andardes, andarem. Ou seja, se contrapõe, é uma contradição à própria definição de infinitivo. No inglês, o infinitivo é aquela palavra, né, aquele verbo que fica na forma simples, na forma básica, antecedido do to. Por exemplo, to run, né, de correr, T-O-R-U-N. Ou seja, to run é infinitivo e não se pode flexionar esse infinitivo. Quando se flexiona, sai o TO e passa a ter um sujeito. Ou seja, é uma flexão comum, já não é mais infinitivo. No português pode-se ter um infinitivo flexionado, então seria contradição dentro da própria língua. Foge à regra gramatical. Isso sim seria uma expressão idiomática, seria idiotismo. Tipo assim. O que seria tipo assim? Como a gente analisaria tipo assim? Substantivo com um advérbio que não está preso sintaticamente a um verbo, mas que faz todo sentido ao se utilizar no dia a dia. Todo mundo usa um tipo assim. Olha só, para chamar a atenção. Olha só. Tá ligado? A própria palavra saudade, a palavra do léxico, só o português possui uma palavra para representar aquilo que nós conhecemos como saudade. Então saudade é um idiotismo, né, uma expressão idiomática característica do português. A pobre da mulher, a preposição dando uma indicação de posse, né, do substantivo mulher. Só que, poxa, calma aí, a pobre da mulher, aqui tem uma pobre que pertence à mulher? Não, não é isso. Embora esse DA possa ser uma preposição que dê ideia de posse, mas não, a ideia aqui não é que uma pobre pertence à mulher, igual o coitado do meu pai. Coitado não é um coitado que pertence a meu pai. Não estou dizendo que meu pai possui algum coitado, mas não, na verdade esse coitado está representado, né, está se referindo ao pai. A pobre está se referindo à mulher. O bom está se referindo ao velhinho, né, o bom do velhinho. Então isso é uma construção característica, uma construção que não possui uma análise convencional, uma análise comum, foge à regra da gramática, por não ter uma explicação do porquê que aparece esse DA na frente de mulher, mas funciona, tem seu sentido, tem sua peculiaridade dentro de determinado contexto. Eu alugaria um apartamento para meus filhos morarem. No caso aqui, morarem é um infinitivo, porque está antecedido da preposição para, só que flexionado para dar ênfase a filhos, a substantivo, que é o sujeito desse infinitivo. Então eu poderia falar um apartamento para meus filhos morar? Até poderia,
só que ficaria com muita ênfase no infinitivo propriamente. Quando coloco o infinitivo no plural, morarem, eu estou dando ênfase a quem vai morar, ao sujeito, a filhos. E é mais comum, ou seja, um infinitivo flexionado, infinitivo porque está antecedido de preposição, então é uma peculiaridade do português. Um idiotismo, uma expressão idiomática. Permaneci calado ouvindo os outros discutirem, mesma coisa, infinitivo flexionado. Você é que fez isso, esse é que é uma expressão também caracteristicamente do português, que não tem uma análise propriamente dita na gramática. Por quê? Porque sem este é que ficaria, você fez isso, que cabe também, que é aceito, que é naturalmente utilizado, mas também se possui, você é que. Qual a função desse é que? Nenhuma, é algo que foge da regra, mas que é utilizado, que funciona, tem sua funcionalidade, as pessoas entendem, faz parte do idioma, até inclusive na norma culta. Eu é que paguei o pato, eu paguei o pato. Este é que, na verdade, dá até uma ênfase, né? Eu é que, você é que, é como se estivesse dizendo, foi você mesmo, foi eu mesmo. Só que não tem como se ter uma análise rigorosa dessa expressão é que. Então é que é um idiotismo, uma expressão que faz parte da língua. Bem, agora nós vamos falar de cacofonia. O que seria cacofonia? Uma sequência de sons desagradáveis. Por exemplo, ela tinha, pronome pessoal do caso reto, com o verbo tinha. Só que o final de ela com a palavra tinha, com o verbo tinha, faz a pronúncia latinha. Nosso hino faz a pronúncia suíno. Porcada limão faz a pronúncia porcada. Uma mala faz a pronúncia mamala. Bocadela faz a pronúncia cadela. Fede mais faz a pronúncia fede. Ela trina faz a pronúncia latrina. Ou seja, são palavras que quando se juntam uma com a outra, parte dessa palavra formam outras palavras, formam uns sons que são estranhos, sons que remetem a outros sentidos, a outras coisas e pode soar estranho. Isso seria cacofonia, som desagradável. Dentro da cacofonia existe também o cacófato, que seria algo realmente uma cacofonia mais extrema, mais feia, um som mais pro obsceno, né, para coisas mais sujas, né, referente ao pudor. E o caganhou, esse caga remete a outro sentido. Ele marca gol, como se fosse a palavra, o nome de uma pessoa, ele mar, e o verbo, né, cagou. Mande mijar, o mejar dando sentido da palavra mijar. Escapei de uma boa hoje, final do verbo com a preposição peide. Vou mijar, pois apresse minha bunda. Vou mijar, o verbo mijar, pois esse apressa, que seria artigo com substantivo, pois isto em minha bunda, ou seja, apressa em mim é grande, ficaria como se fosse o verbo há de existir e o substantivo pressa. Há pressa, existe pressa, e em mim, preposição com pronome dicotônico mim, com o verbo abundar, daria um outro som. Pois a pressa em minha, e aí a palavra que vem no final. Vou mijar andando, mesma coisa, mijar. Uma prima minha, daria a palavra no final maminha, ou seja, seriam palavras que são mais inaceitáveis de acordo com o pudor. Outro exemplo de cacofonia é o eco, ou seja, a repetição no final das palavras em determinada frase, determinado parágrafo. Vicente já não sente dores no dente tão frequentemente como antigamente, quando estava no Oriente, na casa de um parente doente. Claro que aqui é uma situação extrema, né? Uma situação já elaborada propriamente para isso, mas em algumas situações mais simples isso ocorre também. Na prosa, claro que isso passa a ser um defeito, fica estranho, mas na poesia ela se torna um recurso bem elegante, bem interessante. Muito riso, pouco siso, como em algum ditado popular. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então também outro ditado popular em que a rima, em que o eco, ele se faz bem-vindo. Colisão. Colisão é quando sons parecidos eles ficam próximos em palavras diferentes. Por exemplo, cone negro termina com ne e começa com ne. Vaca cara, pouco caso, visita terrível, uma mala, volta tarde, come menos, caixa chata. Ou seja, são sons de palavras em palavras diferentes que se aproximam um do outro na pronúncia. Outro exemplo é o hiato, em que a aproximação, na verdade, de vogais idênticas, geralmente o A, mas claro que pode acontecer com outras também. Traga água,
a aula aos sábados, chega à Amazônia, pede vai, chega aqui, outro 8, ou seja, pode reparar que são vários A's juntos, e aqui também 2 O's juntos, 2 E's juntos, em que pode se acabar tendo uma certa confusão. Isso gera muita dificuldade na hora de aprender uma língua estrangeira, né? Em que a chamada point, né, a liaison, a ligação de uma palavra com a outra palavra, de um som com outro som. E aí fica difícil distinguir quais palavras que existem ali. Por exemplo, imagina um estrangeiro aprendendo traga água. Ele identificar que termina em A, tem uma preposição em a, e este A também do mesmo som é água, traga água. Chega à Amazônia, então chega à Amazônia, como que ele vai identificar que aqui existe uma preposição? Para um estrangeiro é muito difícil isso. Pede, vai, como que ele vai saber que aqui tem uma conjunção E? Pede, vai. Na verdade, vai imaginar que até tem um I aqui, e são apenas 2 palavras, pede, vai. Então realmente é uma dificuldade grande no aprendizado de língua estrangeira. Um outro vício de linguagem é a ambiguidade ou anfibologia. O que? Isso é o duplo sentido causado pela má construção na frase, em que uma frase você consegue ter 2 possibilidades de entendimento e de interpretação. Beatriz comeu um doce e sua irmã também. Então, Beatriz comeu um doce e a irmã também comeu um doce, ou Beatriz comeu um doce e comeu a própria irmã. Mataram a vaca da sua tia. A vaca pertencia à tia ou estou chamando a tia de vaca? Preciso de uma empregada para ordenhar vacas e uma cozinheira. A empregada tem que ordenar vacas e ordenhar a cozinheira, ou precisa de uma empregada que ordene vacas e também precisa de uma cozinheira. É claro que a gente consegue identificar mais ou menos o sentido propriamente dito, mas pode virar uma piada, né, virar uma chacota, e dependendo da situação, soar até mal. Um outro vício de linguagem é o preciosismo, perífrase, que é o exagero, na verdade, né, de palavras para se dizer uma coisa simples. Por exemplo, na pretérita centúria, meu progenitor presenciou o acasalamento do astro-rei com a rainha da noite. Na pretérita centúria é século passado. Progenitor é avô. Acasalamento, união. Astro-rei, sol e rainha da noite, lua. Ou seja, no século passado, meu avô presenciou o eclipse solar. Isso é colóquio flácido para acalentar bovino. Colóquio é fala, né, conversa. Flácido é mole, acalentar é acalmar e bovino é boi, ou seja, conversa mole para boi dormir. Ou o exagero em alguma pronúncia, algum som, para trazer algum efeito, algum status, alguma pompa. Por exemplo, cantar, ver, mentir, vocês ou vocês, quando alguém quer imitar um carioca, né? E por aí vai. Quando você quer dar ênfase em um determinado som, simplesmente para trazer um status, para trazer uma pompa. Então isso seria o preciosismo. Um excesso na pronúncia, ou excesso no léxico, nas palavras, um embelezamento desnecessário muitas vezes, para poder falar alguma coisa mais simples. Um outro vício de linguagem é chamado de arcaísmo. É quando você quer usar uma expressão que já não se usa mais, uma expressão arcaica, uma expressão antiga, que não pertence mais ao idioma atual. Por exemplo, PH, farmácia com PH, senhora com circunflexo, o próprio verbo, o particípio abrido, que não se usa mais, né? Se usa o aberto para ter, haver, ser, estar, para todos os verbos auxiliares. O admicer, que é uma expressão antiga que se transformou em você, que atualmente já está o ser, né? Praticamente você vai, você vem. Preceptor, que é a forma antiga para se falar professor. Antigamente, quando não havia escola, né? Os filhos das pessoas das classes mais altas tinham seus preceptores, seus tutores. Eram aquelas pessoas, aqueles professores que eram pagos e iam na casa da pessoa, no castelo, enfim, para dar aula de física, do próprio idioma ou das matemáticas, das ciências, para o filho daquela pessoa. Outro vício de linguagem é o plebeísmo. O plebeísmo vem de plebe. Plebe é aquela casta, né, antiga que fazia oposição com o rei. Havia o rei e havia a plebe. Plebe, ou seja, o povão. Desvio caracteriza trivialidade ou falta de instrução, ou seja, gírias, uma palavra mais largada, uma palavra, vamos dizer assim, justamente, a palavra da massa, uma palavra usada no dia a dia, uma palavra que é usada como alguém diria, né, por qualquer um. Aquele cara é um babacão, ou seja, babacão é uma gíria, é uma palavra feia que você não usaria numa norma culta, numa situação mais formal, numa situação mais que requer uma educação maior.
Pintei no pedaço, ganhei a mina, mas pintei para chegar no pedaço, no local, ganhei a mina, até o próprio ganhei também, né? Conquistei a menina, mas acabei dançando, mas no fim não deu certo. Malandro, ou seja, pessoa esperta. A menina estava amarrada, ou seja, interessada em outro carinha, em outra pessoa. Ou seja, são várias palavras, várias gírias em que poderia ser usadas palavras mais formais, né, palavras mais dentro de um contexto mais educado, mais elitista, né, atendendo às normas cultas, e aqui são usadas de uma forma mais de falar, mais coloquial, mais do dia a dia. Isso seria o plebeísmo quando isso ocorre em frequência. A própria palavra também, Zé Mané, é uma palavra, é uma gíria, como se fosse um xingamento para alguém, um leve xingamento, que também caracteriza-se como plebeísmo. Redundância, o vício de linguagem chamado redundância, ou tautologia, é bem conhecido, é até motivo de muitas piadas, né? O que seria isso? Repetição de ideias mediante o emprego de expressões ou palavras distintas. É o mesmo que pleonasmo vicioso, ou seja, você dizer algo que não precisa ser dito, algo que já estava subentendido na frase e na palavra anterior, como subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro, adega de bebidas, toda adega que possui bebidas, criar novas, se você cria já é novo, hemorragia de sangue, toda hemorragia é de sangue, já visto que tem a palavra hemo, que significa sangue, na própria radical da palavra. Hepatite do fígado, hepatite é sempre no fígado. Novidade inédita, se a novidade é claro que é inédita, repetir outra vez, não precisa outra vez, porque se repetir já dá um entendimento de que você está fazendo algo outra vez. Adiar para depois, claro que você vai adiar para depois, não tem como adiar para antes. Antecipar para antes, você não tem como antecipar para depois. Panorama geral, panorama já quer dizer isso, um aspecto geral. Exultar de alegria, exultação é alegria. Todos foram unânimes, unanimidade requer que a maioria, ou quer dizer, na verdade, unanimidade requer que foram todos, e não que a maioria. Conviver juntos, conviver já quer dizer viver com, conviver. Se é de conviver, você vai viver com alguém, então é junto de alguém. Na própria palavra conviver já tem essa ideia de ser junto. Inventar novos, mesma coisa do criar novos, inventar quer dizer algo novo. Demente mental, é porque as pessoas confundem muito com a expressão doente mental. Pode ser doente da perna, doente físico, doente da alma e doente da mente. No caso, demente já é um nome de uma doença da mente. Então não precisa falar demente mental. Quando fala demente, já sabe que é algo relacionado à mente. Então isso é redundância. É a repetição desnecessária de palavras quando já subtende-se em palavras anteriores o seu sentido. Ou seja, pleonasmo vicioso. Brasileirismos é quando há as palavras caracteristicamente brasileiras, geralmente de origem indígena. Tabu, piaçava, giló, muriçoca, samba, catapora, xará, tipóia, quilombo, cacique, coco, mingau, tanga, copim, cutucar, mirim, tocaia, guia, quiabo, moqueca, quer dizer, cuia, quiabo, moqueca, são palavras todas de origem caracteristicamente brasileira, somente por serem indígenas, de línguas indígenas do Brasil, do território brasileiro. Nhonhô, nhanhá, nenê, iaiá, ioiô, seu, se referindo a senhor, ou seja, são palavras caracteristicamente brasileiras. Na sintaxe são aquelas estruturas que são do português, também são usadas no português europeu, mas tem pequenas divergências, como por exemplo, pronome oblíquo começando a frase, me vê uma água e te amo muito. No português europeu não se começa, eles não começam naturalmente a frase com pronome oblíquo. Eles falariam, por exemplo, vê-me uma água, dê-me uma água, amo-te muito, ou seja, o pronome oblíquo após o verbo. Então, no português brasileiro, a maior parte dos pronomes que nós usamos com o verbo é antecipado, é próclise, no chamado fator proclítico não, é chamado construção proclítica, quando o pronome vem antes do verbo. Agora nós vamos fazer algumas questões, algumas atividadezinhas, só para praticar os vícios de linguagem existentes que nós estudamos. Questão: aponte os vícios de linguagem existentes nas frases abaixo. Número: no que diz respeito à prova, falarei acerca dela amanhã. Qual o vício de linguagem que ocorre aqui? Qual o problema na linguagem? Cerca dela. Cá com dela. Ficaria o som cadela. Isso aqui gera uma cacofonia. Mais de um aluno passaram. Qual o problema que ocorre aqui nesta frase? Ocorre o solicismo, o barbarismo sintático. Por quê? Porque a expressão mais de um, a expressão mais de com o numeral, a concordância pede que o verbo varie de acordo com o numeral 1, ou seja, mais de um aluno passou, regra de concordância verbal. No caso aqui, como a ideia de mais de um, realmente dois ou mais, pela ideia a pessoa flexionou o verbo no plural.
como deveria ser no singular. Então aqui é um solecismo, o tal do barbarismo sintático. Vou dar esse peixão aquele peixão de biquíni amarelão. Qual o problema que ocorre aqui? Sim, justamente o eco. Ão e ão. Repetição na frase de palavras com o mesmo som. Encontraram a menina morta. Bom, qual o problema que ocorre nessa frase? Encontraram a menina morta. Aqui ocorre o problema de ambiguidade ou anfibologia. Por quê? Não se sabe se encontraram a menina que já estava morta ou se encontraram a menina quando ela estava morta. Encontraram a menina morta, ou seja, era um corpo, um defunto que desapareceu e depois a encontraram, ou uma menina viva que desapareceu e quando encontraram a menina, ela foi encontrada morta. Estou com o ter sol na vista. Qual o problema que ocorre nessa frase? Ter sol sempre é na vista, sempre é no olho, ou seja, isso é um pleonasmo, uma tautologia, uma redundância. Ter sol na vista. Ele é um expert nesses assuntos. Qual o problema que ocorre aqui? Qual o vício de linguagem? Em vez de falar ele é um especialista nesses assuntos, eu usei a palavra em inglês. Ele é um expert, para ficar mais bonito, né? Para ficar mais chique. 7. Então ocorre aqui um anglicismo, que é o vício de linguagem, é o barbarismo, é considerado vício de linguagem. Vi a irmã do aluno que está doente. Qual o problema que ocorre nessa frase? Qual o vício de linguagem? Vi a irmã do aluno que está doente. Aqui também é uma anfibologia, uma ambiguidade. Não se sabe quem está doente, se é a irmã ou se é o aluno. Vi a irmã que está doente, há outras irmãs. Eu vi a irmã que está doente do aluno, ou vi a irmã daquele aluno que está doente. Dentre vários alunos, aquele está doente e eu vi a irmã desse aluno que está doente. Não tem como saber, está devido à construção da frase, uma ambiguidade ou anfibologia. Número 8. Faça a repetição da lição de conjugação. Qual o problema que ocorre aqui? Assim como no peixão, ocorre a repetição do som ão no final das palavras. Então, se essa repetição ocorre eco. Número 9. A polícia, o ladrão prendeu. Qual o problema que ocorre aqui? A polícia, o ladrão prendeu, o verbo está no final. A polícia pode prender o ladrão, que seria mais lógico, mas também o ladrão, em determinada situação, pode prender a polícia, um policial em alguma situação. Então, fica ambígua. Tem os dois sentidos devido à construção. Não tem como saber quem realmente está prendendo quem. A ambiguidade que ocorre aqui.